Boa noite, igreja. A graça e a paz. Amém. Boa noite a todos que também estão em casa. Que Deus também abençoe a cada um de vocês. Que todos nós, os de casa e os que aqui estão, tenhamos esse foco na palavra de Deus, esse momento importante de ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Nós temos conversado sobre essa série de mensagens, é sobre viver. Semana passada nós falamos sobre os relacionamentos e hoje nós falaremos um pouco sobre os nossos dias, sobre a nossa vida, o nosso cotidiano. E desses nossos dias tem um dia que nós torcemos para que chegue logo, ou se tornou muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, a expressão sextou. Então, se você nunca usou, você já viu pessoas utilizando, e aí nós percebemos o quanto que tem sido falado no nosso tempo quando chega a sexta-feira, sextou. E aí é interessante que parece que o final de semana se tornou uma fuga daquilo que nos consome. Então vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, aquilo que está nos consumindo muito, e aí então quando chega a sexta-feira parece que nós estamos agora fugindo dessa realidade. Nós estamos agora tendo uma fuga, nós podemos agora viver um descanso, já que a semana acabou. Isso, queridos, o fator preponderante aqui é que departamentalizamos a vida, fazendo uma desconexão entre processo e a satisfação. Então, quando nós percebemos que a semana se torna algo cansativo, e nós queremos que chegue logo o final de semana para fugirmos daquilo que nos consome, o que nós percebemos é que nós estamos dividindo a vida em departamentos. Então, aquilo que é processo e aquilo que é satisfação. É como se nós gostássemos do local de chegada, mas não gostássemos da estrada. É como se nós curtíssemos apenas o final da semana, mas durante a semana aquilo não faria parte da nossa história. E aí então nós separamos o que é o processo da satisfação. Mas o grande problema disso é que nós poderíamos, sim, talvez escolher viver a tese de Confúcio. Escolha uma ocupação de que goste e não terá de trabalhar nenhum dia. Já que é tão consumido o nosso tempo, talvez se nós fizéssemos algo que nós realmente gostássemos, aí então nós não iríamos ver com tanto peso a semana trabalhada. Isso é uma frase que é dada a Confúcio, mas eu quero falar de um outro filósofo, de um outro grande pensador que influenciou a sua infância, a sua mocidade, a sua fase adulta, e isso faz parte da nossa vida, e esse grande sábio mostra claramente o que nós realmente pensamos, e você vai descobrir quem é esse pensador. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Alguém lembra desse grande filósofo? Não? Seu Madruga. O Seu Madruga, quando Chaves pergunta para ele se o trabalho era ruim, ele, não, o trabalho é bom. O problema é trabalhar. O ruim é ter que trabalhar. É interessante que quando nós olhamos o processo em si, é essa realidade que nós enfrentamos. Por mais que nós estejamos fazendo o que nós gostamos, mas o grande problema é que aquilo se torna um peso, porque é ruim ter que trabalhar. Queridos, não departamentalize a vida ao ouvir essa mensagem. Por exemplo, você está ouvindo agora e você vai dizer assim, pastor, mas eu amo trabalhar. Se você departamentalizou isso agora, você então já está cometendo uma falha aqui. Por quê? Porque eu não quero falar do trabalho em si, não é apenas algo do trabalho. Aí você vai dizer assim, pastor, eu amo meu trabalho, eu trabalharia se fosse possível de segunda a segunda-feira. Mas não departamentalize essa mensagem. A questão em si não é apenas o fator trabalho, mas sim o não ver a vida toda como uma dádiva de Deus para vivermos. O grande problema não é simplesmente a segunda até a sexta-feira, mas é nós não conseguirmos perceber que Deus está envolvido, que Deus está conduzindo, que o processo todo é Deus que está fazendo. E aí nós podemos experimentar a satisfação quando nós reconhecermos que tudo na nossa vida é uma dádiva. Tudo na nossa vida é um presente de Deus. Se tudo na vida, incluindo o que fazemos quanto trabalho, é visto apenas como meio de sobrevivência, já perdemos a possibilidade da vivência. Se você acorda de segunda-feira pela manhã e vai para o seu trabalho, vai para o seu estudo, vai para a sua faculdade,
e o que você enxerga naquilo que você está fazendo é apenas um meio de sobrevivência, já tirou qualquer possibilidade de encontrar a satisfação, qualquer possibilidade de encontrar um sentido para viver. E aí a realidade é que nós estamos apenas sobrevivendo. Olha como nós citamos aqui esses dois textos na semana passada. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Me ensine cada dia da minha vida, eu poder compreender a mão divina, a ação divina, o cuidado divino sobre a minha vida, para que eu não venha apenas passar pela vida, mas que eu venha alcançar um coração sábio. Que eu não seja apenas um sobrevivente, mas que eu possa aprender a viver. E Eclesiastes diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que o autor de Eclesiastes está dizendo para a gente é: aprenda a viver a vida com mais intensidade. Aprenda a aproveitar cada momento, cada situação, cada circunstância da sua vida. Não olhe tudo como algo penoso, algo trabalhoso demais, algo custoso. Mas aprenda a olhar em todo o processo da vida uma oportunidade de experimentar o cuidado divino e entender que é Ele quem conduz a vida. Viver é uma questão de quão intensos somos e não de quão tenso estamos. Se a vida é apenas uma contínua tensão, nós estamos apenas sobrevivendo. Mas se nós queremos aprender a viver, nós temos que aprender a ser mais intensos naquilo que Deus tem colocado na nossa história. E aí o tema de hoje: vivendo com intensidade o nosso cotidiano. Para que nós possamos falar todos os dias, segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou e domingou. Nós possamos então viver o ou todos os dias da nossa vida. E o texto, obviamente, é daquele livro que qual nós muitas vezes chamamos de o mais mal-humorado da Bíblia, mas exatamente aquele que nos ensina a olhar para a vida de forma clara e objetiva e aprender a viver e não apenas a sobreviver. Eclesiastes, capítulo 2, do verso 24 ao 26. Diz assim o texto, Eclesiastes 2, 24 ao 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Quando nós olhamos o capítulo 2, nós vamos aí o livro que é dado como Salomão, o pregador, o sábio, ele fala da sua intensa busca por satisfação. Então, a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 2, ele vai falar toda a sua história, a sua trajetória. E esse livro fala exatamente de alguém que buscou entender a vida e desfrutar da vida. E quando ele chega numa certa idade, ele começa então a alertar os mais jovens para que eles pudessem escolher os melhores caminhos. E eles não viessem viver uma decepção como ele encontrou na sua história. Ele busca nos prazeres da carne. Ele busca constante por realizações e riquezas. Ele uma busca por profundo conhecimento e busca por satisfação em recompensas. Então ele vai em todas as áreas da vida procurar encontrar uma real satisfação, um real motivo da sua existência. Mas em cada busca que ele faz, em cada procura que ele tem, ele começa a perceber que é apenas vaidade, apenas correr atrás do vento, é apenas tentar segurar a fumaça. E ele chega à seguinte conclusão: porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto.
até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Então, depois de tentar buscar uma intensa a realidade da sua satisfação em várias coisas, em várias pessoas, em várias situações, em várias conquistas, ele chega a essa conclusão: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo são dores, tudo são desgosto. E é interessante o quanto que nós vivemos essa realidade algumas vezes da nossa vida, ou talvez estejamos vivendo essa realidade. Então tudo é apenas um grande desgosto, apenas uma grande dor que nós sentimos e não vemos a hora de os dias passarem para que nós possamos encontrar talvez o grande sextou da nossa história. Mas é interessante que no versículo 24, repentinamente o escritor muda a sua tese, muda a sua teoria. Olha o que ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Até parece que alguém viu aquela leitura, ele deixou o caderninho aberto, saiu tomar um café, o secretário dele entrou, olhou e falou: não, mas está muito para baixo aqui, está muito mal-humorado, deixa eu completar esse negócio aqui de forma diferente. Mas não, é o mesmo autor dando continuidade ao seu mesmo pensamento. Mas o que faz com que o autor vire essa chavinha? Algo muito simples. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ele busca por si só a satisfação da vida, mas ele não encontra. Mas a partir do momento que ele olha da ótica de Deus, e ele percebe que Deus é o Senhor da vida dele, o Senhor é aquele que faz o processo e o abençoa, aí sim ele passa a encontrar um sentido para a vida. Aí sim ele percebe que não há nada melhor do que trabalhar, do que comer, do que fazer o bem, e assim entender que nós iremos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Olha o que esse livro, que é fantástico. Fui pesquisar o preço, eu ganhei esse livro. Está um pouquinho alto, quando baixar eu indico para vocês. Mas é de Emílio Garofalo Neto, diz assim: mas isso não vai contra o que o próprio Salomão vem falando? Que coisas como comida, bebida, alegria e férias não satisfazem e não são apenas vapor? Não é incoerente ele afirmar que são coisas boas? Ele levanta seus questionamentos. Por que Salomão fala que aquilo que parecia tão ruim, repentinamente se transforma em algo bom? Mas ele vai concluir: não, pois a posição das coisas é que determina como devemos aproveitá-las. Se as tratarmos como objetivo da vida, então continuarão sendo apenas fumaça que não satisfaz. Se nós olharmos o trabalho como a razão da nossa existência, nós continuaremos apenas correndo atrás do vento. Se nós tentarmos olhar todo aquilo que nós fazemos apenas para tentar sobreviver, irá apenas correr atrás do vento. Mas ele diz: se as percebermos como dádivas vindas das mãos de Deus, muitas vezes por meio do trabalho, as aproveitaremos em outro nível. Se nós percebermos que tudo que tem na nossa história são meios pelos quais Deus nos abençoa ou nos traz a satisfação, a nossa empolgação é outra. A razão de existirmos vai dar um sentido. Nós não apenas iremos sobreviver, mas aprenderemos a viver. Enquanto estivermos crendo que com base no merecimento e no senso de que o mundo nos deve, virá a alegria, iremos sempre apenas sobreviver. Querido, se você continuar colocando a sua vida no seu esforço e achar que você é merecedor de ser feliz porque você é uma pessoa esforçada, se você achar que o mundo deve um favor para você, você estará apenas sobrevivendo. E aí nós tentamos viver apenas no nosso merecimento, e é hora que nós iremos não aprender a viver. Mas se compreendermos que nossos trabalhos são apenas um meio para Deus nos conceder alegria, aprenderemos a viver. Nós falamos assim, férias, a Janaína tem uma frase em casa assim: férias é uma vez no ano. Quando a criançada quer fazer alguma coisa, quer sair, quer passear por calma, férias é uma vez no ano. Ou seja, nós trabalhamos o ano inteiro, juntamos as nossas moedinhas para que nós possamos ter aquele momento de férias, que nós iremos então viver a satisfação. Mas o grande problema é que são 365 dias no ano. E normalmente de férias nós tiramos para aproveitar 10 dias. Então quer dizer que nós passamos o processo todo sofrendo para tentar encontrar uma satisfação apenas passageira. Mas quando eu entendo que o processo também é bênção de Deus, o processo é o cuidado de Deus, é a mão divina, aí eu posso encontrar satisfação todos os dias
da minha vida. E a diferença entre viver e sobreviver está na forma que compreendemos Deus em nosso cotidiano, ou, melhor ainda, a forma que percebemos a sua presença em nossa vida. A diferença entre viver e sobreviver é simples. O quanto que eu percebo Deus no meu cotidiano, o quanto que eu percebo o cuidado dele na minha história, o quanto que eu percebo que tudo que eu faço, tudo que tem as minhas mãos para fazer, é uma forma dele cuidar da minha vida, entender que ele está provendo o que é necessário. Aí sim eu vou aprender a sobreviver. Queridos, vivendo com intensidade o nosso cotidiano, essa primeira frase que nós falamos vai fazer parte das demais divisões da mensagem. O fator preponderante aqui é que departamentalizamos a vida, fazendo uma desconexão entre processo e satisfação. Então nós olhamos, por exemplo, o nosso dia a dia como processo. E aí quando chega o prêmio da sexta-feira, nós olhamos como satisfação. Mas se nós aprendermos a juntar essas duas realidades, aí sim nós aprenderemos a viver e não apenas a sobreviver. Vivendo com intensidade o nosso cotidiano. E a primeira lição com esse texto, lembre-se, Deus conduz o processo, então temos a satisfação. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. O processo dia a dia é Deus quem conduz. E essa condução que Ele faz é a razão de encontrar satisfação em tudo. E Ele faz uma expressão, mão de Deus. E aí, na teologia nós chamamos de antropomorfismo, que é dar características humanas para Deus. Deus é espírito, não tem a nossa forma. Quando fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é na questão dos atributos, não na questão da nossa forma que nós somos. Mas quando nós expressamos ou damos características humanas para Deus, é para que se torne mais compreensível a ação de Deus sobre a nossa vida. E o autor diz então, vi também que isto vem da mão de Deus. O que vem da mão de Deus? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou, na linguagem de Eclesiastes, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Tudo isso vem das mãos de Deus. E o próprio Cristo nos ensina quando fala sobre a ansiedade. Quando nós andamos ansiosos demais quanto ao amanhã, Ele diz, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, de beber ou de vestir. Porque o vosso Pai Celeste sabe daquilo que vocês têm necessidade. Então nós entendemos que esse processo, tudo aquilo que nós fazemos, é a mão de Deus nos dando, é a mão de Deus nos abençoando. A conclusão que do sábio quanto à satisfação, Deus é a causa inicial e o trabalho é a causa instrumental. Tudo parte de Deus, tudo vem da mão de Deus. E a maneira que Ele se torna possível para nós, ou realidade na nossa vida, nessa situação, é o trabalho. Então, quando nós olhamos o peso que nós temos para o trabalho, o peso que nós temos ao longo da semana, o peso que nós temos com as tarefas que nos são dadas, e eu olho aquilo algo custoso demais, eu preciso aprender a virar a chavinha. Eu sei que é a mão de Deus que me abençoou, é a mão de Deus dando a mim a possibilidade da satisfação, mas eu preciso entender que Ele vai usar um instrumento, e no caso é o trabalho. Mas como que nós passamos a viver a partir dessa realidade? Passamos a viver pelas seguintes razões. Dependeremos de Deus e não de meritocracia. Quantas vezes você olha o seu esforço e acreditava que pelo seu esforço você ia receber um prêmio, ia receber uma promoção, ia receber um parabéns, ia receber a satisfação. E entendia que o mérito era o que estava dando a você aquilo. E aí você vai com toda aquela alegria e o seu nome nem é citado, nem é falado. E talvez uma outra pessoa que nem participou daquilo acaba recebendo a promoção. E aquilo não traz satisfação. Mas a partir do momento que eu dependo de Deus, aí sim eu encontrarei a satisfação. O trabalho torna-se prazeroso, pois é a ferramenta de Deus. Nós acordaremos na segunda pela manhã empolgados, porque eu sei que Deus abriu aquela porta. É a maneira que Deus está tornando possível na minha vida a satisfação, a realização do sonho.
jamais nos mediremos pela posição em que estamos. É interessante o quanto nós temos por costume fazer uma diferenciação de classes sociais, diferenciação de trabalhos, a de tarefas, de grau de importância na empresa. Mas quando nós entendemos que Deus é quem está conduzindo o processo, eu não começo mais me comparar aos outros, eu não começo mais me cobrar pelos outros, eu não começo mais a ver um peso nas minhas costas, porque talvez eu não alcancei o objetivo do outro. Mas eu sei que é Deus conduzindo aquilo no lugar que Ele me colocou, é a maneira que Deus escolheu para me abençoar. E aí eu vou entender que é por meio de Deus, e eu não vou medir, eu não vou mais trazer um peso desnecessário sobre mim, porque eu sei que Deus está me abençoando, e aquele momento é a mão dele sobre a minha história. Mas também, desconexão entre processo de satisfação, é o que ele vai falar no versículo 25. Pois, separado deste, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem que pode encontrar a satisfação? Algumas versões vão trazer o texto dizendo assim: quem pode se alegrar mais do que eu, que compreendi que é Deus que me abençoa? Quem pode aqui entre nós falar que é mais satisfeito do que eu? Por quê? Porque sabe exatamente que Deus o havia abençoado. Quando nós fazemos essa desconexão, eu vivo o processo, mas eu não encontro a satisfação. Por quê? Porque eu tirei Deus do processo. E aí, queridos, é a segunda lição. Vivendo o tempo todo a satisfação, pois Deus cuida durante o processo. Se eu quero viver a satisfação o tempo todo, eu preciso entender que quem cuida do processo é Deus. Olha o que ele diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. A busca ansiosa do prazer é tão vã quanto o resto das ocupações dos homens deste mundo, visto que, afinal, o fim não é obtido pelo perseguidor mais ansioso, mas somente por aquele a quem Deus tem o prazer de abençoar. Então nós vamos viver essa correria da vida, essa busca ansiosa pelo prazer, mas quando chegarmos no final, nós vamos chegar a esse entendimento. Não é do mais ansioso, não é do mais desesperado, não é do mais aflito que tentou buscar, mas aquele que Deus escolheu abençoar, aquele que Deus estendeu a mão e abençoou. Por que Deus dá sabedoria, compreensão da vida, para que alcancemos um coração sábio? Aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que agrada da vontade de Deus, aquele que busca os interesses de Deus, Deus dá sabedoria, e ao longo da vida ele alcança coração sábio. Conhecimento, destreza com as mãos, capacidade de fazer. O homem que busca a vontade de Deus para a sua vida, é Deus quem vai abençoar as suas mãos, é Deus que vai fazer como fez na história de José, aonde ele colocava a mão, multiplicava, aonde ele colocava a mão, virava ouro, aonde ele colocava a mão, prosperava, porque era Deus que colocava a mão sobre ele. E paz e alegria, sentimento de realização no que faz. O homem que procura viver uma vida que agrada a Deus, ele vive prazer e alegria. Ou seja, tudo que ele faz, ele encontra satisfação. E aí nós passamos a viver pelas seguintes razões: não por apenas envelhecer, mas amadurecer. Quando nós entendemos que podemos viver a satisfação em todo o tempo, porque Deus está cuidando de cada etapa do processo, eu não vou apenas envelhecer, eu vou amadurecer. E lembre-se, envelhecer não é opção. Nós estamos envelhecendo, mas amadurecer é uma escolha. Amadurecer é exatamente entender que Deus está conduzindo o processo da nossa vida. E aí nós vamos encontrar pessoas talvez com 30 anos já amadurecidas. Mas vamos encontrar pessoas com 90 anos ainda não amadurecidas. Por quê? Porque não encontraram a realidade desse processo que Deus está conduzindo e ao longo da vida não experimentou a satisfação. E o grande problema é que virou um coração amargurado, e o que essa pessoa faz é apenas lamentar sobre a vida, apenas murmurar acerca da vida, porque simplesmente não sentiu e não percebeu Deus no processo, e por isso não viveu a satisfação. Não pela obra feita, mas pela vocação concedida. Se tem algo que nós perdemos hoje é a questão da vocação. Deus nos coloca em diversas áreas da sociedade e nos vocaciona para determinadas tarefas na sociedade.
E quando eu percebo que eu estou sendo instrumento de Deus para manter a ordem do caos no trabalho que eu realizo, isso me traz a satisfação. Isso vai me trazer alegria. Mas quando eu olho apenas o trabalho em si e apenas olho como meio da minha sobrevivência, queridos, não adianta. Não adianta que aquilo não trará a mim satisfação. Não tentando a satisfação no esforço humano, mas na graça. Não buscar, tentando com a nossa própria força, alcançar os objetivos. Mas é Deus quem cuida durante o processo. É Deus quem dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. O fator preponderante aqui é que departamentalizamos a vida. Dividimos a vida em departamentos. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quando nós colocamos sextou na nossa rede social, é porque está mais perto do domingo, a gente está louco para chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Mas sabemos que não é isso. Infelizmente, nós muitas vezes desconectamos Deus da nossa semana e vivemos Deus apenas no domingo. Deus é apenas o domingo da nossa vida. E ao longo da semana nós desconectamos dele, porque é minha preocupação, é meu trabalho, é meu estudo, é minha família, os meus afazeres. Agora chega o domingo, roupinha da igreja, coloquei a roupinha e vou para o culto, porque agora é o momento de Deus. Queridos, quando nós vivemos assim, não tente dominar o processo, isso não o fará satisfeito. Olha o que ele diz: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Olhar a vida e tentar controlar todo o processo ao longo da semana, para tentar apenas no momento viver com Deus, não faça isso. Porque tentar controlar, a satisfação não vem. É interessante que o autor usa a expressão que mais ao pecador. Quem é o pecador nesse contexto? Neste contexto, pecador é o contraponto do homem que vive de forma agradável a Deus. Ele não fala do contexto geral bíblico, que é aquele que não tem Cristo, aquele que rejeitou a graça, aquele que vive segundo a sua própria lei. Não. Ele está dizendo aqui de pessoas que ao longo da semana, elas desligam do processo, desligam Deus do processo e vivem apenas a sua própria vontade. Elas estão buscando a partir da sua própria força. É aquele que assume o processo e assim afasta de si a satisfação. Esse é o pecador desse contexto. Esse é o pecador, é aquele que ao longo do processo todo, ele desconsidera Deus. Ele simplesmente não consegue ver Deus cuidando dele. Ele não consegue ver que o seu dia a dia é Deus conduzindo a sua história. E ele simplesmente departamentaliza e fala: Deus, espera aí, aqui é a minha vida. Aqui é o processo, eu tomo conta. E aí é interessante que, porque Deus dá trabalho, bens e torna um canal de bênção. Para esse homem, Deus dá a ele trabalho, dá a ele condições de amontoar, e ele vai dar às outras pessoas os seus bens. Ele vai ser um canal de bênção. E aí eu pergunto para você: você não quer ter um trabalho? Você não quer ter bens? Você não quer ser um canal de bênção? É o que esse homem está fazendo. Mas, queridos, o grande problema é o que acontece, mas não permite a ele plena satisfação. Vamos dar um exemplo prático aqui. Pensa aí, você tem um patrão que é milionário, mas você olha para a vida dele e ele tem inveja do seu estilo de vida. Ele tem inveja do seu churrasquinho que você faz com 3 espetinhos no final de semana. Ele tem inveja de ver a sua foto passeando com seu filho e a sua filha. E aí você fala assim: mas você é milionário. Aí você entende o que é o pecador desse contexto. É aquele que buscou controlar o processo e Deus deu a ele a oportunidade de conquistar, a oportunidade de realizar. Mas quando ele amontoou tudo isso, ele vai simplesmente dar ao outro para que o outro encontre a satisfação. Ele vai dar ao outro que depende de Deus. Ele vai dar ao outro que entende que Deus está no processo e é Deus que o abençoa. Plena satisfação é usufruir do que tem conquistado. E muitas pessoas Deus tem dado. Muitas pessoas têm dado a oportunidade a elas de ter bens, de amontoar. Mas o grande problema é que elas controlam o processo e, apesar de tudo, não encontram a satisfação. Mas como que nós passamos a viver pelas seguintes razões? Primeiro, por saber que é Deus quem move o mundo. Não somos nós. Nós apenas estamos nesse contexto e Deus promete dar a nós o pão nosso de cada dia.
E a maneira que torna possível o pão nosso de cada dia, Ele vai fazer dos processos e conduzir todo o processo. Mas eu só vou aprender a viver quando eu entender isso, que é Deus que move o mundo. Enquanto eu achar que eu estou movendo o mundo, eu vou apenas viver o enfado, o cansaço e não vou usufruir do que Deus tem me dado. Por aceitar o fato que só com Ele teremos satisfação plena. Aí eu aprendo a viver. Não adianta eu ter todos os bens do mundo, mas se eu não tiver Deus, se eu não entender que é Ele quem está me dando, eu não encontro a plena satisfação. Por entender que a realização não começa no trabalho. A nossa realização não vai começar no trabalho. Começa na nossa compreensão que Deus está nos dando o trabalho. Começa na nossa compreensão que é Deus colocando o pão à nossa mesa. Que é Deus nos dando o que comer, o que beber e o que vestir. É Deus sustentando a nossa história. Olha que Joy Higney disse. Então, sim, as dádivas terrenas de Deus são passageiras. Sim, elas podem e vão se perder. Mas, quando abraçamos nossa condição de criatura e olhamos para o único pastor, o Deus Criador que guia e governa este mundo todo, e se derrama sobre nós para o nosso bem, somos libertos para comer, alegrar-nos e desfrutar a vida com as pessoas que amamos. Todos os dias da nossa vida enigmática, porque esta é a porção e Deus aprova. Queridos, quando nós entendemos que é Ele quem conduz, que é Ele quem nos concede, que é Ele quem governa, nós iremos simplesmente aprender a satisfação da vida. E não viveremos mais sobrevivendo, mas iremos desfrutar da vida. E nas palavras do apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nesse contexto do capítulo 15, Paulo está falando sobre a eternidade, a vida eterna, e sobre a questão de nós passarmos a eternidade com o nosso Deus. E ele chega à seguinte conclusão: aquele que a sua alegria, a sua esperança limita a este mundo, ele é simplesmente o mais infeliz de todos os homens. Mas aqueles que têm o olhar para a eternidade, ele tem a certeza que tudo que ele vai fazer, tudo que ele está realizando, é porque a mão de Deus está sobre a vida dele. Nós podemos escolher continuar sobrevivendo, acordar amanhã pela manhã angustiado, já porque começa uma nova semana, cheio de tarefas, cheio de obrigações, cheio de coisas para fazer, cheio de cobranças, e aí então vou viver até sexta-feira, permitindo que aquilo me sobrecarregue, me venha sugar todas as minhas forças. Eu vou olhar, tudo isso é a dádiva de Deus. É Deus me abençoando, é Deus conduzindo. E eu vou aprender a encontrar satisfação em cada uma das tarefas que eu realizar, porque eu sei que Deus está conduzindo o processo. O meu único trabalho é satisfação. O meu único trabalho é descansar em Deus. Meu único trabalho é colher os frutos daquilo que Deus tem feito na minha história. Queridos, não fique apenas tentando sobreviver. Não olhe o que você faça como um ato de sobrevivência, mas aproveite a vida. Desfrute da vida. Desfrute entendendo que com Deus nós podemos comer, beber e se alegrar. Nós podemos desfrutar da bênção, do fruto, da recompensa do trabalho que Deus tem nos dado. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe e nos ensine a não mais sobreviver. Nós precisamos aprender a viver. Eu quero orar com você, orar por você e pedir a Deus que esteja nos abençoando e possamos, a todo dia da nossa vida, compreender que Deus está conduzindo o processo e por isso nós podemos encontrar a plena satisfação. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor, a Deus, sabedoria, conhecimento e assim também, Deus, alegria, destreza com as mãos e entendimento, ó Pai, principalmente isso, que o Senhor é quem conduz o processo e os meios que o Senhor tem nos dado para encontrarmos a satisfação é na certeza que nós estamos com o Senhor e nós dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Nos ensine, Deus, a deixar de sobreviver, olhar tudo na vida como algo para a sobrevivência nossa, mas nos ensine a viver a vida.
como o próprio Cristo já nos prometeu a vida e vida em abundância. Não permita, Pai, que venhamos esperar essa eternidade, essa vida eterna, após a nossa morte, para desfrutar dela. Mas entendemos que a partir de Cristo Jesus nós já fomos transformados, resgatados, reconciliados com o Senhor e já desfrutamos dessa vida e dessa vida em abundância. E que possamos, ó Deus, entender que ao longo do processo o Senhor nos permite viver a satisfação. Faz isso sobre nós, ó Deus, e nos abençoe, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos,